E aí, galera da Facilita, estamos aqui hoje em Xangai, no segundo dia de imersão. Nós começamos o nosso dia em Pequim, onde tivemos vários encontros que eu vou passar um pouco agora para vocês, e finalizamos aqui em Xangai. Nós pegamos um trem-bala e a distância de Pequim até Xangai dá mais ou menos uns 1.000 quilômetros e nós chegamos em 4 horas com esse trem-bala. Super legal. Tem várias classes, tem classe executiva, tem first class, né? Eles têm serviço de bordo, é bem interessante. E o bom de você pegar ali um trem-bala é que ele não tem turbulência. Para quem morre de medo de avião é complicado, né? Então, foi uma experiência bem legal. Nunca tinha andado de trem-bala, é bem organizado e no tempo, no horário, ele sai no horário também o trem. Bem legal. Eu quero passar para vocês o que hoje nós vimos lá em Pequim. Foi muito legal porque nós tivemos um encontro com uma pessoa do governo chinês falando sobre como eles estão abertos a receber estrangeiros, os tipos de visto que tem, né? Eu achei super legal isso porque você vê que a China tá querendo atrair estrangeiro para cá, principalmente estrangeiro para trabalhar nas empresas e que tenham ali um ótimo conhecimento dentro da área deles, principalmente tecnologia. Tá? Depois nós tivemos um encontro com 5 empresas. Foi bem legal, eles explicaram o modelo de negócio deles, né? O que eles estão fazendo e como que pode ser aplicado. Vou pegar aqui minha colinha, tá? A primeira empresa que a gente viu é a Zipu. Ela é um unicórnio, é uma empresa de inteligência artificial chinesa, parecido com o ChatGPT, mas eles têm muita preocupação com segurança de dados. A segunda empresa que nós vimos foi a Orca Boat. São barcos autônomos controlados por alguém, né? Por um agente de fora, e eles navegam, tem tanto para lazer como também para missões de resgate. Bem legal a solução. Achei muito legal também a Zoomglass. Zoomglass, ela é uma empresa de marketing que faz vídeos com IA. Ela faz desde o copy até o vídeo, tudo com IA e sonorização. É uma empresa assim muito promissora, a gente ainda não tem nada no mercado, tem algumas empresas americanas já tentando fazer a mesma solução e a Zoomglass deu para ver que está aí mais avançada. Nós vimos a Edge Genesis, que essa faz integração com IoT, né, que são com máquinas, elas fazem essa interface de integração. José sabe explicar melhor um pouco sobre a Edge Genesis, porque foi uma explicação bem assim teórica, não, bem para desenvolvedor mesmo, né? Dessa Edge Genesis, bem interessante. E por último nós vimos a GBI, que é uma empresa de drones específicos de iluminação. Então eles conseguem fazer missões de resgate nas montanhas, eles conseguem iluminar uma distância, né, de uma altura de 8 metros. Bem interessante também a solução deles. O que foi legal é que a gente teve contato com empreendedores e também com representantes dessas empresas. Nós vimos assim, são pessoas jovens que estão fazendo acontecer aqui na China através das suas soluções. No almoço, nós fomos a um restaurante típico chinês. Gente, não tinha carne de cachorro, não tinha carne de escorpião. Não tinha escorpião, não tinha grilo, nada disso, gente. Era o quê? A comida típica em Pequim é o pato frito, né? E aí eles têm vários outros tipos. Tem a famosa yakisoba, eles fazem bastante coisa com frango, muita coisa apimentada. Foi uma experiência interessante, não é o tipo de comida que eu gosto, mas assim, foi interessante para entender a comida típica deles e a cultura desse restaurante chinês. Foi bem interessante, é muita fartura. Eles têm uma bebida alcoólica chamada, eu não me recordo, que para eles fazerem brinde, eles gostam de fazer isso, né? Essas questões de brinde. Não tomei porque também não bebo, mas é uma tradição deles, né? Muita fartura e a bebida alcoólica deles que é muito parecida com uma cachaça, né? Foi uma experiência muito interessante. Após isso, nós tivemos uma palestra muito interessante, com bastante informação, com o professor Evandro Menezes. Ele é um brasileiro muito bem relacionado com o governo chinês, né? Desde 2013 ele tem essa relação com o governo chinês. Hoje ele é um professor convidado da Universidade de Pequim e ele foi condecorado há pouquíssimo tempo com a medalha da amizade chinesa. Isso é um título, né, muito importante aqui para um estrangeiro na China. E é legal porque ele é da área do direito, ele é advogado de formação, mas ele está nesse relacionamento com a China aí há anos, então ele tem muita propriedade para falar sobre Brasil e China.
ele falou um pouco sobre os princípios chineses, né? O que nos diferencia como nação em termos de princípios, e também ele falou a respeito dos planos de expansão da China para os próximos 30 anos, né? Com relação aos princípios chineses que fazem se tornar a nação que são, o primeiro que ele destacou demais foi a questão da família. Eles têm muito apego em relação à família. Por exemplo, não existe essa questão do brasileiro de casar, né, e se afastar dos pais, nunca mais ver e não querer ficar perto de sogra e sogra. Não, eles têm uma unidade familiar muito forte. Na realidade, a mulher, quando casa, ela é como se ela fosse a responsável por cuidar do pai e da mãe do marido, né? Então, essa relação de família, ela é muito próxima, né? E é algo que se perdeu um pouco no nosso ocidente, essa relação de família. A segunda questão de princípios é a reciprocidade. O chinês, ele vai te ajudar, mas ele vai sempre esperar algo em troca, que é algo também que se perdeu. Muitas vezes nós fazemos alguma coisa e não existe essa reciprocidade. Falar, fez porque quis, né? E aqui na China eles são muito recíprocos. Então, se ele fez alguma coisa por você, você tem que retribuir de alguma outra forma. Eles têm essa questão muito forte, né? E relações duradouras, eles cultivam muito as relações realmente de confiança e duradouras. E é muito interessante isso, porque são todos princípios que a gente não tem hoje na nossa, que a gente não vê, não são tão fortes hoje na nossa sociedade, e aqui na sociedade chinesa ela é muito forte. Como aprendizados do dia de hoje? Bom, eu tenho que destacar um aprendizado pessoal que eu posso levar para todas as áreas da minha vida, né? Que a gente tem que aceitar o diferente. Por que eu tô falando isso? Quando a gente chegou aqui na China, a gente teve um choque cultural muito grande. Imagina, você faz xixi num banheiro no chão, né? Você tem que ficar de cócoras para fazer xixi, né? A comida é totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Mal comem carne vermelha, né? A comunicação, ela é extremamente difícil. Pouquíssimos falam inglês, né? Conseguem se comunicar, e é um inglês muito enrolado, você não consegue se comunicar. Então, assim, foi um choque cultural para nós, né? Muito grande. E a gente ficou assim, nossa, que ruim, não tô gostando disso e aquilo. Só que hoje, a gente entendendo um pouco da história do povo chinês, a gente entende por que eles têm todos esses costumes, né? E a lição que ficou para mim é: você não tenha uma primeira impressão e largue aquilo, né? Fica com aquela primeira impressão. Na realidade, você tem que entender a fundo aquela história, aquelas pessoas, para que você consiga formar uma opinião. E isso se a gente age dessa forma, a gente deixa muita oportunidade passar. Eu vou dar um exemplo de tecnologia, né? Eu tenho primeiro contato com uma tecnologia, não gosto disso, não gostei, imagina, por quê? Porque eu não tô acostumado com aquilo, porque vai sair muito da minha zona de conforto. Você nem tentou, é verdade, né, acessar essa tecnologia para ver se vai dar certo. E aí você deixa de lado, e você poderia ter inúmeros benefícios por utilizar aquilo, né? Isso acontece muito, por exemplo, em áreas nichadas, como a advocacia, né? Os setores nichados, onde é um setor extremamente tradicional e são acostumados a advogar de uma forma, e quando chega uma tecnologia de fora, fica com receio de contratar, fala assim, não, isso não vai dar certo, tem resistência de outras pessoas. E hoje, eu entendendo isso, eu consigo entender o sentimento de quem está rejeitando alguma coisa nova, né? E a gente tem que superar isso. É normal, o ser humano não gosta de sair da zona de conforto, o ser humano ele sempre cria resistências para ele não poder, para ele não sair, e motivos para ele não sair, né? Mas quando ele sai da zona de conforto e ele conhece o novo e vê que aquilo vai agregar valor para ele, é uma verdadeira inspiração, é algo que vai melhorar a vida, e você chega num outro nível como pessoa, como negócio, como profissional. Então, aceite o diferente, conheça novas coisas, que isso vai te levar para um outro patamar. Outro aprendizado extremamente importante é a partir do momento que a gente entendeu a cultura, a gente conseguiu entender mais por que o chinês ele se relaciona dessa forma, ele faz as coisas que faz. E isso dá para levar com certeza para o nosso mundo de negócios. Nós temos que entender quem é o nosso cliente.
Por que que ele age daquela forma? Quais são as motivações dele? Se eu quero vender para ele, eu tenho que estudar, eu tenho que entender nas entranhas as motivações dele para que eu possa realmente oferecer soluções de qualidade. Então, dentro do seu escritório, você tem que saber quem que é o seu cliente, quem é o público que você quer atingir, a entender as dores deles, as motivações dele, ir a fundo nessa pesquisa, porque você vai ter uma comunicação muito mais assertiva e vai conseguir compreender melhor o caso dele e também a forma com que você pode captar mais clientes. E o terceiro aprendizado extremamente importante é de que nós ouvimos hoje a história, né, da China, e a China, ela era uma superpotência, só que ela resolveu se fechar para o mundo. No momento que ela se fechou para o mundo, veio a Revolução Industrial, ela nem sabia o que estava acontecendo. Aí, diante dessa Revolução Industrial, ela perdeu toda a força que ela tinha como potência e começou a sofrer por conta disso. Como que eu consigo levar essa história para o meu mundo real? Eu me fecho dentro daquilo que eu já sei e eu não quero ter acesso a coisas novas. Se eu não tiver acesso às coisas novas, o que vai acontecer? Eu vou estar perdendo muitas oportunidades e eu vou ficar para trás. Então você que é advogado, está assistindo a gente, você tem que sempre estar aberto a coisas novas. Se você se fecha dentro daquilo que você aprendeu a fazer há 10, 5, 3, 2 anos atrás, o mundo girou, novas tecnologias vieram e o seu concorrente vai estar fazendo e vai estar te ultrapassando e você vai ficar para trás. Então nunca se feche dentro de um conhecimento que você já tem. Sempre esteja aberto a todos os conhecimentos que vêm, principalmente tecnologia. Tecnologia é a bola da vez. China está nadando de braçada nessa questão de tecnologia. E a mesma coisa vai acontecer no Brasil. Você tem que estar aberto à tecnologia. Olha que interessante. Senhorzinho de 50, 60 anos no táxi, para ele conseguir levar a gente, ele estava utilizando um tradutor. Ele falava e traduzia pra gente em português. Olha que interessante. Ele estava se virando. E muita gente nega de utilizar uma tecnologia para o seu negócio, para ficar mais rápido, para você ficar mais competitivo, para você ter mais tempo, para você captar mais cliente. Enquanto a gente vê pessoas mais velhas tentando utilizar ali a tecnologia e conseguindo no seu dia a dia, tá ganhando dinheiro deles. Então, nunca se feche para o novo dentro daquele conhecimento que você tem. Esses são os aprendizados que nós tivemos no dia de hoje dessa missão China. É muito além da tecnologia. Eu poderia falar assim, fazer um quadro muito além da tecnologia, porque realmente trazendo aprendizados muito importantes em termos de princípios para nós, de como nós temos que direcionar nossa vida e nossas carreiras e nossas empresas.